Bem, pessoal, vamos a mais uma aula sobre números decimais. O que vamos ver hoje? Adição, subtração e multiplicação de números decimais. Bem, para efetuar a adição de números decimais, primeiro nós precisamos igualar o número das casas decimais com o acréscimo de zeros. Depois, colocamos vírgula debaixo de vírgula na hora de armar a operação. Finalmente, efetuamos a adição. Vamos ver isso em alguns exemplos. Essa soma tripla. Podemos ver que os números envolvidos não possuem o mesmo número de casas decimais. Então, nós vamos igualar essas casas decimais acrescentando zeros à direita da parte decimal dos números que necessitarem. Agora sim, os três números possuem três casas decimais. Segundo passo, colocamos vírgula debaixo de vírgula na hora de armar a operação. Agora é hora de efetuar a adição e vocês podem conferir que o resultado será 3 inteiros e 918 milésimos. Mais um exemplo de adição. Também precisamos igualar as casas decimais desses números, pois eles não possuem a mesma quantidade. Agora sim, todos possuem duas casas decimais. Na hora de armar a operação, colocamos vírgula debaixo de vírgula e já podemos então efetuar a adição. Vocês podem conferir os cálculos. A resposta certa é 83 inteiros e 15 centésimos. Bem, a subtração, as regras são as mesmas da adição. Primeiro precisamos igualar o número de casas decimais. Na hora de armar a operação, colocar vírgula debaixo de vírgula e, finalmente, efetuar a subtração. Bem, essa subtração nós podemos ver que o primeiro número possui duas casas decimais apenas, enquanto o último possui três casas decimais. É necessário igualar. Agora sim, os dois possuem três casas decimais. Vamos armar a operação colocando vírgula debaixo de vírgula. E agora vamos efetuar a subtração. Vocês podem conferir o resultado, 1 inteiro 957 milésimos. Mais um exemplo. 9 menos 0,987. Precisamos igualar essas casas decimais. Agora sim, armando a operação, colocamos vírgula debaixo de vírgula. E podemos finalmente efetuar a subtração. O resultado, 8 inteiros, 13 milésimos. Muito bem. Na multiplicação, nós precisamos observar duas regras. A primeira, nós multiplicamos os dois números decimais como se fossem naturais. Nesse caso, estamos pensando em uma multiplicação de dois números. Segundo, colocamos a vírgula no resultado, de modo que o número de casas decimais do produto seja igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Bem, vamos lá. Vamos ver com um exemplo. 3,49 vezes 2,5. Nesse caso, nós não precisamos igualar as casas decimais. Na multiplicação, nós vamos primeiramente multiplicar esses números como se eles fossem números naturais. Ou seja, vamos ignorar a vírgula. Mas reparem bem que o primeiro número possui duas casas decimais, enquanto o segundo possui apenas uma casa decimal. Efetuando os cálculos, nós vamos fazer o que no final? Colocamos a vírgula no resultado. De que maneira? De modo que o número de casas decimais do produto seja igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Como assim? O resultado deu 8,725. 8 inteiros, 725 milésimos. Por que três casas decimais? Porque nós somamos aqui duas casas decimais, aqui uma casa decimal. O resultado, então, precisa de ter três casas decimais.
vocês podem conferir o resultado dessa operação. Está correto. Um segundo exemplo. 5 vezes 0,423. Primeiro ignoramos essa vírgula e multiplicamos esses números como se fossem números naturais. No resultado, vamos precisar colocar a vírgula em algum lugar. Bem, observem que aqui há 3 casas decimais. Aqui não há nenhuma casa decimal, então nós já podemos dizer com certeza que o nosso resultado precisa de ter 3 casas decimais. Vocês podem conferir o resultado, 2 inteiros, 115 milésimos, possui 3 casas decimais. E um último exemplo. 1 inteiro, 842 milésimos, vezes 13 milésimos. Sem efetuar os cálculos, já podemos dizer com certeza que o resultado vai possuir 6 casas decimais, porque o primeiro número possui 3 casas decimais e o segundo também possui 3 casas decimais. Mas no primeiro momento, nós ignoramos essa vírgula. Efetuamos os cálculos como se os dois números decimais fossem naturais, mas vamos observar aqui 3 casas decimais e 3 casas decimais também. O resultado, o que vamos fazer com ele? Vamos colocar a vírgula de modo que o número de casas decimais do produto seja igual à soma dos números de casas decimais dos fatores. Ao realizar o cálculo, certamente você encontrou o número 23.959, porque inicialmente nós ignoramos as vírgulas dos fatores. Mas é necessário, segundo a regra, que o resultado possua 6 casas decimais. Então, o que nós fizemos? Acrescentamos esse primeiro zero, aí sim já teríamos 6 algarismos. Porém, como nós precisamos de 6 casas decimais, é necessário acrescentar um outro zero para que esses 6 últimos números sejam, então, a parte decimal do resultado. Como nós podemos ler esse número? Vamos lá, essa é a casa dos décimos, centésimos, milésimos, décimos de milésimos, centésimos de milésimos, milionésimos. Então, esse número pode ser lido da seguinte maneira: 23.959 milionésimos. É isso aí, pessoal.